Uma questão sobre o autismo, que saiu até aquela lei, não sei nem se entra aqui o autismo, o autismo seria uma deficiência também. Sim. Também, né? é uma É deficiência. considerado como deficiência. Sim. E o autismo, principalmente na parte da escola, sabe? Teve até uma lei lá que eu vi sobre a documentação do autista, tal, que saiu esses tempos atrás aí, inclusive. Mas na parte da escola, assim, como que a gente lida com isso? Como que a instituição deve lidar com essa questão da deficiência, né? Tem que ter ali um cuidador especial ou não. De repente, se a deficiência for um pouco menos limitadora para a criança, ela consegue se virar sozinha. Como que tem sido isso? Tem alguma ação lá no Ministério Público visando alguma coisa nesse sentido? Ó, em relação a esse tema, né? As crianças e adolescentes que são diagnosticados com algum tipo de deficiência em que há necessidade de um professor de apoio especializado, né? Então, ela vai estar no ensino regular, né, que é o que se espera que essa criança esteja incluída no ensino regular para compartilhar todas as vivências junto com as outras crianças da idade dela, e ela vai ter esse apoio desse professor especializado. Aqui no Paraná, a gente tem 2 instruções normativas da Secretaria de Educação do Estado que já prevê esse apoio especializado para crianças com autismo, né? E aí vai ser feito uma análise psicopedagógica lá da necessidade dessa criança, porque o autismo, né, ele tem diversos graus, assim, né, para quem que vão avaliar essa necessidade. E também para outra instrução normativa de 2012 que prevê esse professor de apoio especializado para crianças que têm alguma lesão neuromotora, né? Então, normalmente, o Estado ele tenta restringir esses professores a essas hipóteses, mas essa não é a posição do Ministério Público. O Ministério Público entende que toda criança que tem alguma deficiência e que exige esse apoio especializado, ela tem que ter esse direito garantido na escola. Sim. E nesse sentido, Carlos, lá na promotoria a gente atende. Essa é a maior demanda da promotoria aqui em Apucarana. Quando esse professor é negado a essa criança, ou quando ele é disponibilizado, ele não é disponibilizado de forma integral e individualizada, né? Que é como deveria ser. Ele acaba tendo que atender diversas crianças que têm diversas deficiências, só que cada uma precisa de um tipo de atenção diferente. E acaba não suprindo, né? Acaba tendo uma pessoa até ali, mas ela não dá conta de atender a tudo e as especificidades de cada criança. Né? Exatamente. E ainda, às vezes, para complementar esse quadro que a gente vê, o que é muito comum, as mães aqui de alunos com deficiência vão se identificar com isso, é que a escola pede que o responsável fique na escola durante todo o período de ensino para repassar para o seu filho, para aprender e repassar para o seu filho aquele ensino, né? O que também, evidentemente, não se pode admitir. A escola basicamente quer jogar no colo da mãe ou do pai para se virar com aquela situação, sendo que é um encargo do Estado. Do Estado e um direito da criança. E essa mãe ela precisa trabalhar para garantir o sustento da sua casa, então... Não se duvida que a família precisa participar desse momento de aprendizado da criança com deficiência, né? Quando ela está no colégio, os pais precisam participar ativamente, mas jogar esse encargo inteiramente para os pais, aí é o crasso do Estado, né? Mas, doutora, essas ações são principalmente em âmbito estadual ou municipal? Qual que tem mais aqui em Apucarana, na promotoria? Desde que eu cheguei aqui em Apucarana em maio de 2020, né? E desde então as demandas que eu recebi são do Estado. No município não chegou nada nesse sentido para a promotoria, de modo que acredita-se que está sendo zelado e protegido esse direito da criança com deficiência. Então, o problema é quando a criança chega no ensino fundamental 2, né? Ali já está virando adolescente, mas a partir do 6º ano, né? Então, quando entra no colégio estadual, aí começa esse problema de ser negado professor de apoio. Porque há uma deficiência de profissionais capacitados, né? De professores que têm essa capacitação para atender a essas crianças. Então, a gente tem um número reduzido de professores capacitados, uma demanda alta, e aí não encontra, né? E olha, o que eu vejo assim também, eu não sei nem se acontece lá também, doutora, mas isso não se restringe só a colégio público, né? As escolas particulares também criam uma certa resistência para receber um aluno portador de alguma deficiência. Até porque eles acabam tendo que assumir um encargo que, segundo eles, não deveria ser deles, né?
deveria ser do Estado, que geralmente é a justificativa que dá. O que você acha dessa questão do setor privado? Bom, a nossa lei brasileira de inclusão de 2015, ela é bem clara quando ela estabelece o direito à educação lá da pessoa com deficiência, que esse direito à educação ele deve ser observado tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Isso está claramente disposto na lei, de modo que o estabelecimento privado ele não pode recusar a matrícula de uma criança ou um adolescente com deficiência, ele não pode de forma alguma cobrar uma taxa por conta disso, ou um valor maior na mensalidade desse adolescente. Isso que eu ia perguntar. Pode cobrar uma mensalidade maior ou fazer alguma espécie de distinção? Não, de forma nenhuma. Querer colocar, por exemplo, numa sala separada? Bom, embora nosso ministro da Educação esteja pensando nessa, né, tentando trazer isso de volta, retroceder em 30 anos aí de avanço, não pode. Né? Ela tem o mesmo direito, o mesmo tratamento em igualdade de condições com as outras crianças. E isso também para os planos de saúde. Né? É importante colocar que o plano de saúde também não pode cobrar nenhuma taxa, nenhuma mensalidade diferenciada em razão da deficiência.